Olá, boa noite. Então, vamos começar para a gente não atrasar muito. Eh, eu vou passar uns slides, então, tá? Bom, como vocês já tiveram, né, a aula de fundamentos de enfermagem, já viram procedimentos, já viram doenças, né, nesse decorrer do curso de vocês. Na aula passada, né, eu fiz uma introdução aí no tema humanização, para poder, de certa forma, demonstrar assim, um pouco do cuidado, né, voltado da enfermagem para a assistência, né, para a gente não falar no primeiro momento de doenças e de tratamento. Mas na aula de hoje eu já vou aprofundar mais no assunto, porque como a nossa disciplina é o tema intercorrências clínicas, né, precisamos falar sobre o que acontece, quais são os cuidados, né, voltar mais para a assistência nesse contexto de teoria, tá bom? Vou passar uma atividade durante a aula também, e essa atividade ela deve ser feita aqui, tá? Durante a aula. Boa noite. Boa noite. E com relação a trabalho, eu vou passar mais à frente, tá? Ainda é muito cedo para a gente poder falar sobre isso, até porque eu já tenho, né, até ideia o que eu vou propor a vocês de trabalho. Mas esperar mais um pouquinho, porque tá um pouco longe ainda, né? Estamos apenas começando, hoje ainda é a segunda aula. Bom, então vamos que vamos, né? Vou compartilhar aí com vocês. Tá aparecendo aí? Tá. Tá sim. Falando de intercorrências, né? O que são intercorrências? Né? Intercorrências são situações inesperadas que podem ocorrer durante um evento, né? Esse evento, ele tanto pode ser assistencial, né? Pode ser em saúde, como alguma outra condição, né? Em outro momento. Porém, como a gente fala de enfermagem, fala de saúde, intercorrências são condições que nos pegam algumas vezes despreparados, né? Mas a gente não vai falar somente de intercorrências, a gente vai falar também de uma perspectiva de um cuidado, uma sistematização de enfermagem, tá? A sistematização, ela é composta, né, de planejamento de enfermagem, objetivo, o que se espera, né, daquele desenho, daquele prognóstico, né, de enfermagem, tá? Então, o planejamento, o desenvolvimento, o prognóstico e a reavaliação desse cuidado, tá? Então, está dentro da sistematização de enfermagem, dentro da SAI. Ele deve ser aplicado toda vez que se presta cuidado. O cuidado, ele é visto e revisto a todo momento. Quando a gente, principalmente quando nós não estamos vendo uma evolução efetiva naquele tratamento, tá? Bom, vamos falar aqui de cuidados de enfermagem no pré e pós-operatório. Definição, né, de pré-operatório é o período de tempo que ele tem o início no momento em que se reconhece a necessidade de uma cirurgia e termina no momento em que o paciente chega à sala de operação. Só um instantinho que eu acho que deve ter alguém aqui aguardando a entrada. Tem, já liberei. Então, o pré-operatório ele é dividido em Noite a imediato. todos.
Boa noite. Imediato e imediato, tá? Nós temos essa... estou no primeiro slide, tá bom? Para quem está chegando agora. Então, essa definição é importante vocês saberem, né? O pré-operatório imediato é o período, tá, mais distante do ato operatório. E já o pré-operatório imediato já são aquelas 24 horas que se aproximam do momento cirúrgico, né, do ato operatório. Então, a gente tem aqui como imediato orientações quanto a procedimentos para a preparação da cirurgia, a hora da cirurgia. Liberar mais 2 entradas aqui. A medicação pré-anestésica. Olá, Paulo. Olá. Bem-vindo. Passei aqui só para dar uma boa noite a você. Lá no grupo tem uma aluna que não está conseguindo entrar. Dá acesso a ela aí. Eu vi lá no grupo e achei de te avisar. Qual o nome dela? Eu já dei acesso a todos. Priscila. Priscila Vê se já ela entrou. Já Já? está. Já. Priscila Chaves Pinto. Então eu perdi aqui a hora, tá bom? Segue a Tá tua bom. aula aí. Tá Eu só ok. achei que ela estava fora. Boa noite Tá para ok. todos. Boa noite. Boa noite. Então, nós temos... boa noite. Não sei quem que falou agora, provavelmente foi a Priscila, né, Priscila? Então, a gente vai caminhando aqui, né, dentro dos... Isso, eu botei lá. Ô, Ana, eu botei lá, mas aí você logo em seguida me aprovou. Ah, sim, então tá bom. Então, dentro dos cuidados de enfermagem, né, na etapa de imediato, a medicação pré-anestésica, expectativas quanto à participação do cliente, as funções dos membros da equipe. Então, o momento imediato, né, do pré-operatório, ele é o momento de antecipação, de preparo, de previsão, né, de planejamento. Então, a gente tem tudo para elaborar dentro dos cuidados da cirurgia. Ué, peraí que tem mais gente aqui querendo entrar. Ok. Bom, acho que agora dá para a gente seguir. Então, dentro do imediato, as orientações de todo o preparo da cirurgia. É importante saber, né, que as dúvidas, os medos, as angústias, né, os exames, tudo, né, ocorre dentro do período imediato. Porém, dentro do período imediato, algumas condições elas ficam mais evidentes, né? Se desenvolvem algumas vezes que, porventura, não tenha nem desenvolvido no imediato também, com relação, né, àquela expectativa, né, da cirurgia. Principalmente quando se trata de uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia muito esperada, uma cirurgia que tem uma possibilidade, né, de prolongar a vida, de salvar uma vida. Porém, né, vocês verão na disciplina de cirúrgica, né, também eu preciso entrar um pouquinho, né, dar esse gancho nessa parte aí de cirúrgica, para vocês também compreenderem o contexto aí de clínica médica, porque o cuidado também, né, os pacientes de cirúrgica, eles também são transferidos para a clínica médica, ou eles acabam sendo internados em clínica médica, eles são transferidos para a cirúrgica, né? E aí acaba tendo um contexto aí em comum, tá? Que são os cuidados. Bom, então, voltando falando aí de cuidados imediatos e imediatos, a gente tem alguns tipos de classificações de cirurgias, né? Cirurgia eletiva, cirurgia de emergência, cirurgia de urgência. Tá? Eletiva é aquela que a gente agenda, que a gente faz a programação, na qual, né, o médico tem o tempo de
pensar e se planejar para efetivar aquela cirurgia. São normalmente cirurgias reparadoras, cirurgias corretivas, ou até mesmo cirurgias, né, que podem prolongar uma vida, como, por exemplo, a colocação de um desfibrilador, ai meu Deus, esqueci o nome, de um marca-passo, tá? O marca-passo, ele é previsível, ele é solicitado, é um equipamento que ele é implantado, né, na área cardíaca. Então, apesar de ser uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de extrema importância, não é uma cirurgia de urgência ou emergência, é uma cirurgia eletiva. A gente consegue realizar marcação de data, né, e fazer o planejamento dela. Então, a gente consegue ter a etapa de preparo imediato e o imediato, tá? Quando tem cirurgias que são de urgência ou emergência, elas têm uma demanda rápida, né? Então, não existe essa subdivisão da cirurgia imediata, do pré-operatório imediato. Bom, partindo então aqui para etapa, né? Então já vimos o que é imediato, agora a etapa do formulário do preenchimento da cirurgia. Então, o profissional de enfermagem vai comparecer à enfermaria, né? E vai questionar esse paciente realizando algumas perguntas, né? Aqui eu peguei um formulário disponibilizado, né, na internet de uma rede hospitalar, porém, cada hospital tem o seu formulário, cada hospital tem as suas perguntas, é claro que todas elas dentro do mesmo contexto, tá? Mas não são exatamente sempre, essas perguntas não são perguntas padrão. Então, dentro desse formulário, né, que são ações de enfermagem, então a gente precisa relacionar. Número 1, informada o tipo e a hora da cirurgia, né? Paciente lúcido, orientado, tem condições de responder esse formulário? Ótimo. Paciente não tem condições de responder, quem vai responder é o acompanhante, tá? Então, quando a gente fala de cirurgia planejada, cirurgia eletiva, que foi, né, o que eu dei ênfase aí no início, o tipo e a hora da cirurgia, eles precisam ser informados para o paciente. Afinal, o paciente, ele fica internado, ele dá entrada no hospital, aguarda internado para que chegue o momento da cirurgia, né? Então, ele muitas das vezes ele entra para um pré-operatório e fica dentro de um estágio imediato, aguardando, né, o momento da cirurgia. Bom, a enfermagem também, ela avalia, disponibiliza o termo de responsabilidade. Bom, o termo de responsabilidade, o hospital que fornece, né, o paciente ele tem que ler, ou o acompanhante, né, o responsável, ambos precisam ler e assinar. Esse termo, basicamente, ele isenta, né, o hospital ou o profissional que vai realizar a cirurgia, no caso de alguns agravos, de erros, enfim. Vem vários itens, né, sinalizados ali. O que, dependendo do que acontecer, não isenta, apesar de ter o termo de responsabilidade, não isenta que a responsabilidade seja do médico ou do hospital. Tá? Esse termo ele tem que ser assinado para que a cirurgia aconteça. 3. Preparada a região operatória. Importante vocês perguntarem, verificarem, né, se a área a ser operada se está preparada, como, por exemplo, o caso que eu citei de uma cirurgia cardíaca, sendo em homem, se o homem fez a raspagem do peito, né, se está com a área livre de pelos, porque é importante, né, não tem como ter pelos ali, porque irá dificultar, até mesmo o bisturi elétrico, ele não vai ter boa condição, né, dele passar naquela pele com pelos, né? Bom, lavagem intestinal com bom efeito. Essa lavagem intestinal,
ela precisa ser realizada caso, excepcionalmente, quando o paciente não evacuou, tá? Nem sempre, em toda cirurgia, há necessidade da lavagem intestinal. Porque quando é uma cirurgia planejada, o paciente já é orientado a fazer uma dietinha antes de ir para o hospital. E no hospital, ele vai ficar também em dieta zero. Então, automaticamente, ele já não vai ingerir nada, ou também, mesmo que ele tenha ingerido, ele já vai eliminar antes, né, do efeito antes do feito da cirurgia. Verificar presença de esmalte, joia, tem que orientar o paciente para tirar, né, tirar das unhas, guardar as joias, né? Não há necessidade de joias, né, durante uma internação, né, dentro do hospital. E a presença de esmalte não é ideal, né? Não é legal, porque pode mascarar um quadro clínico, como, por exemplo, uma cianose, né? A cianose são as extremidades azuladas, arroxeadas, por conta da baixa oxigenação. Então, se eu tenho as minhas unhas pintadas de esmalte escuro, eu posso mascarar com que apareça essa coloração nos meus dedos, tá? Então, tem que retirar o esmalte do paciente. Tem que retirar da paciente, tem que orientar ela a retirar, tá? Principalmente se for escuro, justamente por isso. Ué, mas e se ela já tiver acamada lá no leito e a própria família vai ter que arrumar uma pessoa para ir lá tirar? O ideal, não, vai na farmácia, compra uma acetonazinha e tira. Às vezes, até dentro do hospital, já tem uma material, acetonazinha, né? Porque é comum a mulherada, né, tirar e fazer alguns reparos de unha, né? E aí, o próprio acompanhante, né? O próprio acompanhante, né, professora, que vai orientar ele a fazer, né? Orientar ela, né, no caso, a fazer a retirada desse esmalte. Tá? Bom, ô, Ana, e o esmalte também, ele atrapalha aquele oxímetro, né? Para ver a saturação, não atrapalha? Exatamente, também atrapalha. Né? O esmalte escuro, né? Principalmente, ele atrapalha na leitura daquele infravermelho. Isso é verdade. Tá? Então, a gente tem também que orientar, né, e verificar a realização de higiene corporal e oral. É importante também a verificação, né, e a confirmação de que esse paciente está em jejum. Tá? O jejum pré-determinado pelo médico, se é de 8 horas, de 12 horas. Porque durante o ato operatório, a anestesia pode fazer mal, pode dar enjoo. E aí, o paciente na cama cirúrgica, enjoado, vomitando, não é nada legal. Né? Pode, inclusive, atrapalhar uma cirurgia, ter que interromper uma cirurgia. Tá? O esvaziamento vesical, ou seja, botar a paciente para fazer xixi, né? Tem que urinar. Dependendo da situação, se for idoso, se for aquele paciente que não tem condições de se locomover, aí a enfermagem precisa realizar a passagem da sonda vesical, tá? Aí eu pergunto a vocês, nesse caso, a passagem de sonda, ela é vesical de demora ou de alívio? De demora. De Isso demora. aí. Isso aí. Outra Correto. dúvida, Ana, que você falou agora do jejum que a pessoa, né, tem de fazer, e quando termina a cirurgia, depois de quanto tempo pode se introduzir a dieta ao paciente? Depois que passa o efeito da anestesia. Assim, Olha, em torno aí de algumas horas, tá? Mas aí também, assim, dependendo do tipo de cirurgia, introduz primeiro alimentação pastosa e depois vai voltando para sólida, tá? E não vai direto à sólida. entendi. Tá?
por conta da pressão. Se for uma cirurgia na região abdominal, principalmente, região intestinal, tá? Aí tem vai de forma mais gradativa para essa, né, realimentação, tá? As próteses e joias identificadas e guardadas. A camisola, ela deve ser aberta, tá? Tem paciente que não gosta de usar camisola hospitalar. Porém, para a cirurgia, é importante que troque de roupa, sim, tá? É padrão, precisa colocar roupa do hospital. E a enfermagem precisa fornecer camisola aberta, não pijama fechado, não roupa fechada. Tem que ser aquela que amarra, aquela coisa feia, que sempre fica o bumbum de fora, né? Para falar, o bumbum fica todo de fora. A gente não sabe se vai precisar de cirurgia. Já vai nervoso que vai operar. Aí vai mais ainda achando que o bumbum está aparecendo, todo mundo vendo. É verdade. Engraçado, assim, uma vez eu fiz uma cirurgia tirei um cisto aqui, sinovial, aqui na articulação do meu dedo. Uma coisinha desse tamanho. Eu só tirei porque me incomodava ao pegar objetos. Eu sentia ele direitinho e doía. Aí eu procurei um ortopedista e ele indicou a cirurgia, né? Aí fui eu lá, aí me deram um roupão aberto para. Eu falei, na época, olha, eu tinha o quê? Uns 21, 22 anos na época, novinha. Aí eu falei, mas eu preciso botar essa camisola? Eu vou operar a mão, não preciso, não, tem que botar. Aí eu, né, não tinha noção. Aí botei, aí saiu eu segurando atrás, assim, né? Para não aparecer o bumbum. Falei, para que vão ficar vendo a minha bunda, né? Se eu vou operar a mão, não tem nada a ver. Uma coisa é a pessoa, né, fazer uma cirurgia grande, tudo. Enfim, aí foi muito estranho, né? Mas a gente tem que saber, inclusive, que os profissionais que estão lá, né, no ambiente, gente, eles estão mais do que acostumados de ver bumbum, de ver peito, de ver tudo, né? E depois eles não vão lembrar se é seu, de quem que é, como é que é, né? Tem o fator ético, né? Que tem também, né? Que evitar comentários, evitar, né, pejorativos com relação, né, a comportamento, com relação a corpo, né? E outras coisas mais. Né? Professor, Oi. Mas para qualquer procedimento, realmente até da mão, tem que se usar essa camisola? Sim. Mas por qual motivo? Porque, de repente, a pessoa pode desmaiar, pode dar uma embolia, alguma coisa desse tipo? Complicar, né? Exatamente, porque numa pequena cirurgia de mão, por conta da anestesia, eu posso ter uma parada cardíaca lá, eles precisam abrir essa camisola, né, tirar essa camisola e botar eletrodos e fazer uma desfibrilação. E fora que a camisola, ela é estéril, né? Ela está livre de contaminação. E ela é mais fácil de remover, né? Exatamente. Ela é mais fácil de remover na hora, né? Então é padrão. Todos os tipos de cirurgia utiliza essa camisola. Porque não sabe o comportamento, como uma pessoa vai se comportar perante qualquer situação, né? Exatamente. Por causa de anestesia, essas coisas, pode dar uma alergia, alguma coisa assim, né? Reação. Entendi agora. Tá? E assim, o que eu falei, a roupa, tem paciente que não gosta de usar roupa hospitalar, mas precisa utilizar porque o hospital é local contaminado e as roupas vindas de fora, elas também são contaminadas. Aí traz contaminação da rua para um local já extremamente contaminado, né? E fora que fica fora do contexto ali do padrão hospitalar, tá? Por conta dessa... Eu tirei um cistozinho, professor, no pescoço aqui, mas ele não mandou eu botar esse roupão, não. Mas você foi para centro cirúrgico ou tirou em consultório? Não, foi centro cirúrgico, um cistozinho que eu tinha aqui. Engraçado, né? Depende, né, também, né? Eu achei meio estranho, né? Mas tudo bem.
Você estava de roupa? Foi um cisto aqui no pescoço. Tava com a minha roupa mesmo. Deitei na maca lá e eles aplicou anestesia local e tirou. No hospital aqui. Sei lá. Né? É estranho. Porque esse tipo de, sendo um quistozinho, né, subcutâneo, pode retirar até na emergência Eu estou ali. comentando, professora, porque a senhora falou, esse calo que a senhora teve era um calo de escrever, de caneta, de lápis? Era um calo de movimento repetitivo, chama-se cisto Sim. sinovial, que é um calo ósseo que É é devido ósseo. à formação do líquido articular. Aí acumula, aí faz um calo ósseo. Eu operei o osso. O cisto, então, é uma coisa mais simplesinha, né? Mas eu não sei bem se é centro cirúrgico, não. Eu acho que é uma sala antes, né? Ali, alguma coisa assim que eles usam, né? Não é o... Bom, a administração, né? Ou melhor, a visita do anestesista, ele tem que passar para orientar, né? Para tirar as dúvidas do paciente, para conhecer o paciente também. A administração de medicamento pré-anestésico. Ele, nesse momento, ele vai prescrever quais as medicações que a enfermagem precisa fazer para que o paciente já entre preparado, né, com essa medicação. A enfermagem precisa coletar informação se o paciente tem algum tipo de alergia, alguma medicação, se já teve alguma reação alérgica, e se teve a qual medicação, como é que foi a manifestação dessa alergia. Raio-X e exames no prontuário, precisa estar tudo junto, né? Em raio-X, punção de subclávia, se tiver, caso não tenha. Punção em membro superior direito, membro inferior esquerdo, e aí precisa descrever aonde que está essa punção. O peso do paciente, aí o peso é estimado, né? É o que o paciente fala para a gente, porque a gente não vai ter uma balança ali para colocar o paciente. Então, é uma estimativa de peso e altura, tá? Os sinais vitais, eles precisam ser realizados, pois se o paciente apresentar uma alteração de pressão arterial, uma temperatura alterada, já tem que passar isso para o médico, né? Mas o que pode impedir de que a cirurgia aconteça é uma pressão arterial aumentada, tá? Pois a anestesia, ela faz com que a pressão suba mais e pode descontrolar. O nervosismo é um fator extremamente causador, né, de alteração de pressão arterial. Tá? É importante verificar a temperatura, porque no pós-operatório, a temperatura é um dos fatores importantíssimos para a aferição, né? Assim como os outros, né? Os sinais vitais, eles precisam ser verificados com frequência. Porém, a temperatura é um dos principais fatores nesse momento pré-operatório imediato e pré-operatório imediato. Ou melhor, pós-operatório imediato e pós-operatório imediato. Por quê? Ocorrência de uma infecção, de um início de uma infecção, vai se manifestar pela temperatura, tá? Relembrando, qual o valor de temperatura corporal do adulto? Qual o valor de normalidade? É 37,6. Não, de 37,6. normalidade. 36,8. Mas 36,8 isso. até 37,6 a gente considera, né, que está normal. Acima disso já é febre, né? Tá? Isso. Ok. Então, aqui a gente vai falar agora do imediato, né, que é o pré-operatório imediato. São as 24 horas que antecedem a cirurgia. No imediato, é importante que o paciente, ele de fato esteja em jejum, né? A tricotomia já tenha sido realizada. A tricotomia é a para, né, o corte dos pelos daquela região a ser operada. A retirada de prótese, retirada de joias, banho completo com antissépticos. Aí, o que eu posso dizer para vocês
referente a cirurgias de urgência e emergência. Não tem como fazer preparo, né? De imediato e imediato. Cirurgias que acontecem repentinamente, de urgência, o paciente já vai direto. É claro, sim. A enfermagem vai tentar coletar o máximo de informações possíveis. Qual foi o horário da última refeição? Né? Vai retirar todas as joias, tirar próteses, tentar coletar informações o máximo possível. Procurar saber se existe alergia a alguma medicação, né? Porque assim, de alguma forma, já vai, né? A realização dos sinais vitais também. Então, vai ser tudo... Ana, Oi? por exemplo, se chega um motorista acidentado, né, de um acidente de moto, porém ele está alcoolizado e tem que fazer uma cirurgia nele, faz assim mesmo? Como é que procede? Por causa do álcool no sangue, né? Então, faz, né? Bota bastante soro soro glicosado para eliminar o máximo de álcool possível, mas dependendo da cirurgia, se tiver que fazer imediatamente, vai ter que fazer. Entendeu? Não vai ter como esperar. Entendi. E rezar para que dê tudo bem, né? Geralmente é fratura exposta, né, professora? Um traumatismo craniano, uma fratura exposta, entendeu? Fratura exposta até pode aguardar por algumas horas, tá? Mas um traumatismo craniano, dependendo da profundidade, ou de repente uma cirurgia cardíaca, aí já é mais complicado, né, de aguardar. Então, as intervenções de enfermagem, a gente tem o seguinte: atender o paciente conforme suas necessidades psicológicas, esclarecendo dúvidas, verificar sinais vitais, pesar o paciente, colher material para exame conforme solicitação médica, observar e anotar a aceitação da dieta, orientar higiene oral e corporal antes de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico, manter o paciente em jejum conforme rotina, fazer tricotomia conforme rotina, orientar o paciente a esvaziar a bexiga 30 minutos antes da cirurgia, né? Ou a enfermagem vai introduzir a sonda, né, 30 minutos antes da cirurgia. Retirar próteses dentárias, joias, ornamentos e identificá-los. E encaminhar o paciente ao centro cirúrgico. Aqui a definição de pós-operatório é o período que se inicia a partir da saída do paciente da sala de cirurgia e perdura até a sua total recuperação. Né? Ele também é subdividido em 2 etapas, né? No imediato e no tardio, tá? E também no imediato. Bom, no imediato, após 24 horas e até 7 dias depois do ato operatório. O tardio é após os 7 dias do recebimento da alta. Aí eu pergunto a vocês, pode ocorrer sinal de infecção no pós-operatório tardio? Uma infecção hospitalar, ela pode se desenvolver no pós-operatório tardio? Acho que sim. Pode. Não deveria, né? Não deveria? Acho que sim. O vírus ou a bactéria pode manifestar e ficar incubada, alguma coisa assim, se manifestar depois? Então, há ocorrências que sim, tá? O que se espera nesse monitoramento do pós-operatório imediato é que seja evidenciado nesse período aí, entre 24 horas após a cirurgia até 7 dias. Depois da alta para casa, né, ou seja, após 7 dias, né, algumas pessoas têm alta logo, né, outras não, mas após 7 dias do recebimento da alta, é importante também observar em casa se vai ter alteração de temperatura, se vai ter dor no local da cirurgia, porque são os principais sinais de uma infecção hospitalar, que pode sim desenvolver em casa, pode sim desenvolver após a alta hospitalar. Tá? Observar e relatar as seguintes complicações:
pulmonares, né? Ou seja, cianose, dispneia, agitação. Urinárias, né? Infecção, retenção urinária. Gastrointestinais, como náuseas, vômitos, constipação intestinal, sede. Complicações vasculares, também como cianose e edemas. Complicações da ferida operatória, hemorragia, infecção, deiscência e choque. Tá? A deiscência é a abertura, o rompimento, né? A reabertura daquela ferida cirúrgica, daquele sítio cirúrgico. Então, se eu tenho um local onde ele já está suturado, né? A cirurgia ela já está fechadinha e ela começa a abrir, isso é uma deiscência cirúrgica. Nesse caso, é bem provável que tenha ocorrido uma infecção e esse paciente precisa ser revisto pelo médico que operou, tá? Bom, aqui eu tenho a cirurgia cardíaca, é a cirurgia do coração aberto, é mais comumente realizada para a doença da artéria coronariana, a disfunção valvular e defeitos cardíacos congênitos. Tipo de cirurgia cardíaca: cirurgia de transposição da artéria coronária, cirurgia valvular, cirurgia cardíaca congênita, conduta pré-operatória e cuidados de enfermagem. Então, é importante rever a doença do paciente para determinar o estado dos sistemas pulmonar, hepático, hematológico e metabólico. Quem vai fazer essa avaliação? É o médico. Porém, a enfermagem precisa ter conhecimento também de disfunções, de alterações, o que está certo, o que está errado, né? O que está funcionando adequadamente, o que não está de acordo. Obter estudos laboratoriais pré-operatórios, avaliar os esquemas medicamentosos, avaliar e conhecer as medicações que vocês manipulam, que vocês administram. O paciente, ele é curioso, o paciente ele quer perguntar também: o que você está me dando? Que remédio é esse? Esse remédio vai me dar dor de cabeça? Esse remédio vai me fazer dormir? Eles perguntam, então vocês precisam saber, para não responder besteira, tá? Melhorar a doença pulmonar subjacente e a função respiratória para reduzir o risco de complicações. Estimular o paciente a interromper o fumo. Tratar a infecção e a congestão pulmonar vascular. Preparar o paciente para os acontecimentos no período pós-operatório. Avaliar o estado emocional do paciente e tentar diminuir as ansiedades dele. Preparar para a cirurgia. Preparar também dando um apoio psicológico, né? Também, como é que a enfermagem vai ajudar emocionalmente, no estado vai ajudar emocionalmente esse paciente, diminuindo a ansiedade. Conversando, tirando os medos, esclarecendo as dúvidas, é claro, dentro do que for possível responder. Não querer responder informações que só podem ser dadas pelo médico, tá? Como, por exemplo, depois dessa cirurgia vai ficar tudo bem? Depois dessa cirurgia eu vou ficar normal? Depois dessa cirurgia, como é que vai ser minha vida? A gente precisa orientar que ele depois converse com o médico. Olha, tire as suas dúvidas com o médico, o anestesista, quando ele passar, faz as suas perguntas, né, suas dúvidas, tá? Conduta pós-operatória, cuidados de enfermagem. Garantir uma oxigenação adequada no período pós-operatório imediato. A insuficiência respiratória é comum após a cirurgia de coração aberto. Empregar a monitorização hemodinâmica durante o período pós-operatório imediato para avaliar o estado cardiovascular e respiratório. E o equilíbrio hidroeletrolítico, né, no sentido de evitar complicações ou reconhecê-los o mais cedo possível. Monitorar a drenagem dos drenos torácicos, mediastinais e pleurais. Bom, aí nós temos condições importantes, né, de cuidados de assistência de enfermagem. A monitorização hemodinâmica, né, a garantia, né, de que a frequência respiratória, a frequência circulatória estão, o sistema circulatório e frequência respiratória estão funcionando bem.
através da monitorização, né? A gente tem também o equilíbrio hidroeletrolítico, a avaliação e exame de enfermagem, conhecendo esse paciente, revendo, ouvindo as queixas, ouvindo os sintomas, acompanhando, né, vendo se esse paciente está fazendo edema, principalmente em membros inferiores. Tá? É muito comum que pacientes operados do coração, né, provenientes, né, dessas cirurgias cardíacas, façam edema em membros inferiores por conta da retenção de líquido. A drenagem, monitorar também drenagem, ou seja, monitorar os drenos torácicos. Drenos torácicos, né? Existem drenos diferenciados, tá? Existe marca d'água, Penrose, são drenos que eles são aplicados dentro do centro cirúrgico, mas precisam ser monitorados pela enfermagem e cuidados também, realizado curativos, realizada a avaliação da secreção, da quantidade de líquido que sai daquele dreno, da coloração, da espessura dessa secreção. Tá? É importante que saia, tem que sair líquido, tem que sair conteúdo nesse dreno. Porém, é importante avaliar. Sai de cor avermelhada, sai de cor amarelada, tá? E relatar essas informações no prontuário. Monitorar rigorosamente o equilíbrio hidroeletrolítico. Podem ocorrer a cianose metabólica, o equilíbrio eletrolítico, depois do uso de um oxigenador de bomba. Administrar medicamentos pós-operatórios e monitorar quanto a complicações. A gente tem intervenções de enfermagem, minimizar, então, a ansiedade, né? A enfermagem tem como papel fundamental, além dos cuidados, né? Aquilo que eu já falei para vocês. A enfermagem também tem um papel psicológico, né? Um fator psicológico de grande influência nos pacientes. Então, desculpa. Minimizar a ansiedade, promover uma troca gasosa adequada, manutenção do débito cardíaco adequado, manter o volume adequado de líquido, aliviar a dor, promover a orientação perceptiva e psicológica, outras responsabilidades de enfermagem, evitando complicações, avaliação de arritmias, avaliação de tamponamento cardíaco, aqui é IAM, avaliação, né, de estado infarto agudo do miocárdio, faltou o ar, embolização, sangramento, febre, infecção, insuficiência renal. Então, a gente tem essas condições. Professora, o que é tamponamento cardíaco? É um procedimento de... como é que eu vou te explicar? Fazendo como se estivesse fazendo uma compressão no coração, tá? Para ver o batimento dele adequadamente. Por exemplo, pegar um estetoscópio e fazer uma ausculta em cima dos batimentos cardíacos, né? E fazer a ausculta em cima de várias regiões cardíacas. Você está fazendo um tamponamento cardíaco. Obrigada. A cirurgia operatória, cirurgia ortopédica. Cirurgia operatória e cirurgia ortopédica. Tipo de cirurgia. Então, a gente tem a redução aberta, fixação interna, enxerto ósseo, artroplastia, substituição articular total, minessectomia, transferência tendinosa, fasciotomia e amputação. Então, a cirurgia ortopédica são vários tipos de procedimentos. É claro que, né, muitas dúvidas, né, e muitos questionamentos podem surgir. Nossa, mas eu não sei nem que cirurgia é essa, meu Deus! O que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Como é que eu vou fazer? Qual é o cuidado de enfermagem? Vocês precisam ter o seguinte foco. O cuidado de enfermagem é
a manutenção do bem-estar do paciente no leito, monitorização dos sinais vitais, administração de medicamentos, curativo. E é isso, né? No contexto geral, tá? O tipo de cirurgia que ele vai realizar não importa na prestação do cuidado, exceto quando tem uma observação médica. Aí o que vai considerar, né, o diferenciar, a elevação do leito, a posição no leito, algumas particularidades, o tipo de cobertura que vai colocar naquela ferida cirúrgica, mas os cuidados de enfermagem não mudam, tá? Os cuidados de enfermagem no pré-operatório, avaliar o estado nutricional, a hidratação e ingesta proteica e calórica, maximizar a cicatrização e reduzir o risco de complicações pelo fornecimento de líquidos intravenosos, vitaminas e suplementos nutricionais, conforme indicado. Determinar se a pessoa recebeu previamente terapia com corticosteroides. Determinar se a pessoa apresenta infecção, poderia contribuir para o surgimento de osteomielite após a cirurgia. Ou seja, osteomielite é uma infecção óssea, tá? O acesso pelo dorso da mão esquerda, né? O acesso pelo? Dorso da mão esquerda, é isso? Aonde você está vendo isso? Não, é porque a outra aula, professora, que a gente teve com a Dalila, está um pouco interligada com essa. Isso. Né? Isso. Aí ela indicou o dorso da mão esquerda, porque facilita para a cirurgia, posicionamento do outro lado dos médicos, né? Isso. E é melhor também para a movimentação do paciente. Para movimentar a mão, né? É aquilo que eu falei para vocês, não sei se vocês vão lembrar, na aula de fundamentos. Sempre evitar fazer acesso nas dobras, nas articulações, né? Principalmente nas articulações profundas. Por quê? Aqui eu deixo o paciente com um pouco mais de dificuldade de movimentação. Se ele precisar ir ao banheiro, tomar um banho, pegar um copo de água, ele fica com um pouco mais de dificuldade. Então, sempre procurar fazer no dorso. E o acesso venoso, isso também eu falei na aula de fundamentos, vocês precisam começar a avaliação de baixo para cima. Eu avalio o dorso da mão, né, braço, todo, como um todo, tá? Então, se eu não consigo uma boa veia no dorso ou na região em cima do polegar, eu tenho que vir procurando, né, em toda a extensão. E nunca começar, né, aqui próximo à articulação do braço e descer, tá? A primeira tentativa tem que ser sempre na mão. Mas as maiores opções, né? As maiores opções estão aí, né? De baixo para cima. As melhores opções, né? Estão aí nessas artérias de... A não ser que o paciente ele não queira, porque dói muito, né? O paciente fala, não faz na mão não, faz no braço. Aí você já vai para aquela outra etapa. Ou quando você já avalia, né? Porque antes da punção, tem que garrotear e avaliar. Apalpar, visualizar. Então, já viu uma boa veia, né, no braço, já pode funcionar. Agora, se você errar e estourar essa veia, você perde, né, na extensão. A da mão já é mais fina, mais fácil de estourar, né? Mas aí você tem que entrar com um catéter mais fino, né, mas é mais fácil de puncionar. Então, se forem pessoas jovens, ou, né, você vê que homem que tem veia boa, rígida, você consegue puncionar muito bem nas mãos, no dorso das mãos. Agora, se for idoso, principalmente idoso, né, ou pessoas que fazem uso de muitas medicações, já não é legal, porque tem o capilar muito frágil, às vezes estouram muito fáceis. Ela falou um detalhe também, que é o anestesista fica liberado para o outro lado, né, do lado esquerdo, né, para fazer a medicação ali, né? Exatamente. Isso aí. Ainda em cuidar de enfermagem no pós-operatório, monitorar, né, o estado... Não, acho que eu não falei essa parte.
preparar o paciente para as rotinas pré-operatórias, avaliar tosse, respiração profunda, checagem frequente dos sinais vitais, pedir ao paciente... Ai, professora, tá indo muito. Pedir ao paciente que pratique como urinar, né, na comadre, pedir, né, e orientar como urinar na comadre ou compadre, a posição de decúbito dorsal antes da cirurgia, familiarizar o paciente com o aparelho de tração e a necessidade de uma tala ou aparelho engessado. Claro, o paciente ortopédico, ele muitas das vezes fica com um aparelho ou uma tração, então é importante orientá-lo como se movimentar no leito, né, como tomar banho e tudo mais, tá? A gente tem também que monitorar o estado neurovascular, tentar eliminar o edema e sangramento para dentro dos tecidos, imobilizar a área afetada, né, eliminando as atividades a fim de proteger o local operado e estabilizar as estruturas musculares e esqueléticas. Monitorar quanto hemorragia e choque. Hemorragia e choque. O risco, né, de pacientes pós-cirúrgicos não são simplesmente hemorragia externa, mas também hemorragia interna, tá? E o que leva, né, a perda de sangue excessiva leva ao choque, tá? Cirurgia gastrointestinal. Tipo de cirurgia, a gente tem cirurgias gástricas, cirurgias para hérnia, cirurgias intestinais e cirurgia laparoscópica. Então, o tratamento de enfermagem no pré-operatório é explicar o procedimento ao paciente para promover uma colaboração, um relaxamento, né? E que ele mantenha paciência, né, no pré-operatório dele. Não queira comer, né? Principalmente o que não deve, pacientes que gostam de ter uma comidinha na bolsa, não pode, tá? Senão atrapalha tudo. Descrever o motivo e o tipo de procedimento cirúrgico, bem como os cuidados pós-operatórios. Soro, bomba analgésica controlada pelo paciente, sonda nasogástrica, drenos, cuidados com a incisão, possibilidade de ostomia. Explicar os fundamentos da respiração profunda, ensinar o paciente como virar, tossir, espirrar, usar o espirômetro de incentivo, né, e a mobilização, a incisão. Essas medidas elas vão minimizar as complicações pós-operatórias. Administrar líquidos por via intravenosa ou nutrição. O equilíbrio hidroeletrolítico e o estado nutricional. Monitorar a ingestão e a eliminação também. Ou seja, o monitoramento de ingestão e eliminação hídrica chama-se balanço hídrico, né? Todo líquido que entra e todo líquido que sai. Importante para poder considerar se está havendo uma retenção urinária ou não. Evitar amostras de sangue, enviar amostra de sangue ao laboratório, informar o preparo do intestino, né, que ele será iniciado 1 a 2 dias antes da cirurgia, porque é importante para o médico poder visualizar melhor, né, o intestino, administrar antibióticos conforme prescrito e explicar que o paciente estará em dieta zero após a meia-noite, né, da véspera da cirurgia. Normalmente essas orientações o próprio médico é que passa, tá? Mas a enfermagem precisa saber para poder esclarecer também, no caso de dúvidas. Realizar um exame físico completo, pelo menos uma vez por plantão, ou mais frequentemente, conforme indicado. Como é que é feito esse exame físico, gente? Vamos lá, como é que é feito? Quais são as etapas do exame físico? Oi, Ana Paula, Vinícius, Evelyn. Eu esqueci o nome, mas examinar encéfalo caudal, desde a cabeça até os pés. Encéfalo caudal, da cabeça aos pés, isso aí. E quando a gente faz essa avaliação, o que a gente está procurando? Qual o objetivo do exame físico? Para ver se está tudo ok, se tem alguma normalidade,
se a pessoa está tendo os sinais vitais normais. Exame físico e sinais vitais é diferente, né? Sim, sinais vitais são os parâmetros, avaliação de pressão, pulso, temperatura, respiração. Exame físico. O exame físico é ver se está inchado, se tem algum edema. Avaliar, né, da cabeça dos pés. Inspeção, palpação, percussão e ausculta, né? São as avaliações que a gente realiza durante o exame físico. Para identificar percussão, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Isso. Beleza. Nós vamos usar desses quatro formas de avaliação para poder identificar deformidades, doenças, ferimentos, ruídos, tá? E fazer uma anotação, né, de enfermagem. Na evolução de enfermagem, né, o técnico realiza a anotação de enfermagem para que fique registrado a condição dele. Importante saber fazer pelo menos, né, uma vez a cada plantão, para ver se vai ocorrer alguma alteração. Só um minutinho, gente, por favor. Só um minuto. Pronto. Então, é importante, né, essa avaliação física para justamente fazer um comparativo se esse paciente ele está evoluindo bem ou se ele está tendo alguma regressão ou alguma desenvolvimento de algum agravo clínico durante esse período de internação. Então, a monitorização também dos resultados dos exames laboratoriais também são importantes. A manutenção dos drenos, né, aquilo que eu falei, avaliar a espessura, avaliar, né, a textura, né, do líquido, avaliar, ou melhor, a consistência, a coloração, a quantidade, tá? Manter a sonda nasogástrica quando prescrito e aplicar meias elásticas. Estimular e ajudar o paciente a virar-se, tossir, espirrar profundamente e usar o espirômetro de incentivo a cada 2 horas, conforme necessidade. O espirômetro, esse aparelhinho que tem aqui ao lado, é um aparelho pulmonar, que ele serve para estimular a resistência pulmonar, para medir a força da resistência pulmonar, força de capacidade pulmonar. Então, professora, tem um também que é tipo, que tem umas bolinhas, não é? Então, que a pessoa sopra as bolinhas. Aquilo é um aparelhinho para fisioterapia. Aquele é para soprar a bolinha cada vez mais forte para que a bolinha suba. Pacientes que estão com dificuldade de respirar, eles precisam fazer fisioterapia. Esse aparelho aqui, ele é para medir a capacidade pulmonar. Então, o paciente vai colocar a boca aqui
e vai soprar igual o teste do bafômetro. Sopra com força. E o desenho é um gráfico e ele vai marcar até onde foi a sua força do seu sopro e vai descer. E não é nada, esse gráficozinho ele vai mostrar várias coisas. Inclusive, ele pode já dar um parecer de que esse paciente tem uma doença pulmonar, seja ela crônica ou não. Tá? Instruir sobre o uso de analgesia controlada pelo paciente ou fornecer conforto com outros analgésicos. Mudar os curativos todos os dias ou quando necessário, né? Mantendo uma técnica asséptica. Curativo, seja ele operatório, né? Seja de curativo cirúrgico ou não, ele deve ser realizado diariamente, exceto alguns casos, tá? Alguns tipos de feridas que há indicação de troca somente da parte do curativo secundário, mas quando existe a presença de placas de tratamento, como, por exemplo, carvão ativado, hidrocoloide, são colocados em cima das feridas de grande extensão, e essas placas elas servem para retirada de secreção. E aí elas precisam ficar por mais tempo. Então, é feito só da troca secundária, exceto casos específicos, a troca tem que ser diária de qualquer curativo. Mudar os curativos todos os dias ou quando necessário, mantendo uma técnica asséptica, ou seja, luvas estéreis, material estéril, né? Gás estéril, tudo estéril. Aumentar a dieta conforme prescrito. Né? O retorno dos sons intestinais indica que o trato gastrointestinal readquiriu a motilidade. E orientar quanto aos hábitos dietéticos. E é isso. Dúvidas? Ô, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a pessoa tem diabetes, né? Ela tem machucados, né? Feridas. Pode ser feito quantas vezes esse curativo? É uma vez ao dia? Como é que é feito esse procedimento? Uma vez ao dia. Então, só uma, né? É, uma vez ao dia. Não mais do que isso. Até para não lesionar mais a ferida, né? Ter a etapa do desenvolvimento celular. Porque se fizer mais de uma vez, você lavando a ferida, você está removendo aquelas células que estão em formação. Né? É uma vez ao dia. Tá? E fica tampado esse curativo ou deixa destampado um pouco? Não, tampado. Tampado. Tá falando do pé diabético, né? Mas pé diabético tem que ter um acompanhamento, né? Super. Não, mas tem que tampar, porque tem que tampar. O pé diabético já tem uma dificuldade, né, da cicatrização, e se ficar aberto, corre o risco de uma contaminação, aí complica mais ainda. Tá? Olha. Entendi, obrigada. De nada. Estou colocando aqui no bate-papo um exercício para vocês fazerem aí agora, tá? É um caso clínico no qual, deixa eu ler para vocês e explicar aqui. Paciente idoso está na unidade pré-operatória para realizar cirurgia cardíaca. E aí vocês vão seguir o roteiro abaixo para atender as atividades de enfermagem. Descrever conforme ordem. Então, primeiro, atender o paciente conforme suas necessidades psicológicas, esclarecimento de dúvidas. 2, verificar sinais vitais. 3, pesar o paciente. E 4, colher material para exame conforme solicitação médica. Então, eu tenho um paciente idoso que ele está prestes a entrar com uma cirurgia cardíaca. Seguindo essas etapas aí que eu coloquei, só para que vocês tenham um guia, descrevam quais são as atribuições da assistência de enfermagem a esse paciente, tá? Deixa eu anotar aqui, descrever as atribuições de enfermagem na assistência a este paciente. Entendido?
Ou não entendido? Eu Ainda acho não que é vi não aqui, não. entendido, hein? Estão muito Deixa eu ver quietos. aqui. Não. Deixa eu ver se Hã? eu consigo. Vou copiar aqui, né? Vamos copiar no caderno aqui. Passa aí pro caderno e vai fazendo aí que eu espero. Vou dar meia hora aí para vocês fazerem, Tá bom. tá? Professora, a gente vai ter que criar, tipo, um número de sinais vitais ou... É, pode inventar aí um valor de sinais vitais que tenha Ah, tá. coerência, né? Tipo, dos parâmetros de sinais vitais coerentes. Não tem como botar valores muito extremos, tá? Dentro do que é padrão de normalidade ou alteração. Aí fica a teu critério. Tá bom. Olha só, deixa eu avisar uma coisa a vocês. Eu só mudei aqui é o mesmo conteúdo, tá? Que eu dei a apresentação para vocês aí dos slides. Eu só mudei o template, só mudei a imagem dos slides, mas o conteúdo é o mesmo. Para poder enviar para vocês, para ficar mais bonitinho. Quando for 8h40, eu retorno aqui, tá? Para poder tirar as dúvidas e a gente começar a correção.
Dúvidas, pessoal? Tá indo tudo bem aí? Oi? Tá, tudo bem. Então tá bom. Ana, é como se fosse descrever uma evolução de enfermagem, não é isso? Yes. Para ver se eu estou no caminho certo. Isso aí. Obrigada. Nada. Tem gente que sacou uma arma e... Pessoal, o Thomas tem assistido aula? Não. Tá, obrigada. Atenção aí, vou começar a chamada, tá? Aline, não, a Aline saiu. Ana Paula Monsores. Ana Luísa. Presente. Ok. Ana Luísa presente. Ana Luísa presente. Ana Paula presente. Brenda. Eliane. Eliane presente. Eliette. Presente. Evelyn. Presente. Gabriela. Oi, tá falando comigo? Ingrid. Meu volume tá. Janaína. Presente. Júlia. Presente. Lorene. Saiu. Maria da Glória. Presente. Mariana Firmino. Presente. Mariana Rosa. Presente. Nayara. Natália. Presente. Natasha.
Priscila. Priscila. Presente. Ah, tá aí. Rayane. Rosemary. Presente. Verônica. Presente. Vinícius. Presente. Presente. Professora, a Gabriela está presente aqui. O meu celular estava meio baixo. Não entendi, eu só escutei um sussurro no telefone. Tá. Pronto, já coloquei aqui. Mas você está ouvindo a aula bem, Gabriela? Tô, é porque como eu saí do aplicativo, aí eu não sei o que aconteceu, ele mudou para diminuir o volume. Eu estava escutando bem baixinho só. Ah, sim. Tá ok. Disponibilizei no grupo tanto o exercício quanto os slides. E depois eu vou colocar a gravação também. Podemos iniciar a correção? Vinícius, acabou? Oi, professora, acabei. Posso fazer? Acabou? Mais alguém acabou? Vamos ver aí se tem mais colegas que acabaram. Ana Luísa, Gabriela, Verônica, Rose, já acabaram? Eu estou terminando. Tá. Eu estou terminando, professora. 2 minutinhos. Tá, Vinícius, vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Então tá bom. Quer que eu fale e vá falando a minha? Não, vamos aguardar um pouquinho. Não atrapalha os colegas aí que estão fazendo, tá? Vamos ver se... 3 minutinhos aí.
Vinícius, já percebi que você é ansioso, hein? É verdade, professora, né? Às vezes a pressa, né, a gente quer. Eu penso em ser um pouco rápido, agilizar, né? Porque acho que. Mas tem que ter cabeça na hora também. Às vezes a rapidez, querer ser rápido, demora mais. Eu fiquei com uma dúvida, professora. Aqui a gente fez com a Pamela uma aula prática. Diga. Para colher o teste de capilar, glicemia capilar, usa álcool para passar na ponta do dedo? Sim. Usa, né? Só não usa álcool para fazer vacina. Não, né? Para vacina, não, né? Vacina é o único procedimento que a gente não usa álcool. Fora isso, a gente utiliza sim, tá? Precisa, né? Mas ele tem que ser bem sequinho, porque senão ele altera, né? Dá erro, né? Não é aquele algodão encharcado de álcool. É algodão bem sequinho mesmo, assim. Você vai passar uma camada fina de álcool para remover a sujidade da pele, entendeu? Senão dá erro no teste de glicemia, né? E outra coisa, tem que esperar secar sozinho, naturalmente. Não pode ficar soprando. Tem que secar, E tem que sempre tentar errar o mínimo, né? Isso aí. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Eu coloquei no grupo 2 exercícios, né, em uma folha. Um exercício é esse que eu dei para vocês fazerem agora. E o segundo exercício, que é o caso 2, vocês vão fazer em casa, é deverzinho para casa, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos fazer a correção. Fazer a correção individual também, né? Assim como eu faço das outras, tá? O que eu quero que vocês façam também é o que a enfermagem deve realizar de cuidados no caso dessa paciente jovem aí, tá? No caso 2. Tem alguns itens que eu destaquei aí como fatores, né, que vocês têm que ter atenção para poder fazer um outro tipo de evolução de enfermagem, né? Outro tipo de anotação de enfermagem aí que seja mais completa e destacando, né, os principais pontos de cuidados na assistência de enfermagem. Tudo bem? Tá joia. Para entregar na próxima aula, para responder? Na próxima aula, isso. Eu vou até escrever aqui no bate-papo, para quem não está aí no momento, para poder pegar. Tá. Vamos lá, Vinícius, então, começa aí vamos falar aí, começar a sua correção. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu ligar aqui. Ei, professor, mas os alunos postos, às vezes, não usam álcool para fazer glicemia capilar, não, tá?
enrola, faz aquele bolinho assim, ó. Então tá, vamos lá. É no preparo, né? Preparo imediato, né? No caso, seria? Deixa eu Aí, ver o que aqui. eu botei? Peraí, deixa eu ver aqui o caso de novo. É É imediato. preparo imediato. O que acontece, professora? Às vezes a pessoa vai para o quarto, eminente para fazer a cirurgia, né? Está suspeito de. Pode ser que seja feita a cirurgia também, né? Às vezes eu já vi também paciente que acabou que foi resolvido sem precisar ser cirúrgico, né? Mas mesmo assim ele já estava sendo preparado para a cirurgia. Mas aí às vezes não aconteceu, resolveu, acho que era um negócio no pâncreas, alguma coisa que ele teve, uma pancreatite. Então vamos lá. Avaliar, né? O paciente chegou, você vai avaliar, né, os sinais vitais, né, estimular, né, o paciente positivamente, né, para aquela situação que ele está ali, né, incentivar, né, que vai dar tudo certo. E eliminação de urina, né, incentivar também, estimular para ele já estar preparado assim que a cirurgia vier, ele já está, né, evacuação também, né. Aí depois realizar a higienização, né? No caso, acho que é asepsia o nome, acho que sim, né? Do paciente, né? A depilação, né? A raspagem dos pelos do peito, das partes Não, é que possa... higiene corporal, Vinícius. Asepsia é Higiene outra coisa. corporal. Higiene corporal, tá. E também tem que raspar, né? Porque ele pode precisar... Tricotomia. Tricotomia. Foi mal, vou botar aqui tricotomia. Quase tricô, fazer tricô. Tricotomia, não vou esquecer mais. Fazer tricotomia. Então, dos pelos da área, né? A tricotomia, professor, é da área que vai fazer a cirurgia ou mais da parte peitoral? É da área cirúrgica, da área que vai ser submetida à cirurgia. Não precisa raspar as pernas, né? No caso, se não vai Oi, mexer Priscila. ali, né? Eliette está pedindo para aceitar ela aí de novo, porque a internet dela tinha caído, ela vai tentar entrar nos dados móveis. Tá, já aceitei já. Obrigada. Mas aí, professor? Diga. Então, no caso, a cirurgia peitoral, alguma coisa assim, na parte membros superiores, eu não preciso tricomizar a perna dele, né? Não, aí não. Tá, beleza. É só na área que vai ser operada, né? Se for operar a cabeça, faz na cabeça. Aí efetuar a retirada de adornos, próteses dentárias, iniciar a colocação de acesso venoso conforme a solicitação médica. Eu botei também uma coisa aqui antes, né, professora? Que antes de receber, assim que ele chega, a gente tem que verificar também se o leito está preparado para receber ele, né? Assim que ele chega, a gente arruma o leito também, né, para receber ele. Exatamente. Esse detalhe eu botei além aqui do que foi a primeira pergunta aqui, né? Não, mas apesar de estar aqui, né, atender o paciente conforme suas necessidades, né? Psicológica principalmente, né, nesse primeiro ato aí no contato, né? É o que a gente, quando ganha o paciente, que ele consegue ter confiança em você, você trabalha melhor, né? Ok. Tá legal? Beleza. Ótimo, obrigada. Tem sinais vitais também. Sinais vitais é aquela coisa do olho, né, professor? Como assim? Me explica melhor. O olho que é... Você tem que ver se ele está direcionando os olhos, né? Para onde você está apontando, né? Não. Ou não? Não, você está confundindo. Sinais vitais são os parâmetros de pressão, temperatura, respiração e pulso. Exame físico é aquela avaliação cefalocaudal
que você vai fazer inspeção, palpação, percussão e ausculta. Esqueci essa. Né? Falei aqui no exame físico. E esse exame dos olhos, essa avaliação ocular, você faz normalmente quando o paciente ele está desacordado, tá? Que se chama avaliação de Glasgow, escala de Glasgow, para ver se ele está responsivo, se ele está consciente, orientado. Aí já é outra coisa. A pupila está dilatada ou não, dilatada. Né? Tá. Beleza, professor. Então, eu errei a inspeção física, né? Esqueci de botar. Valeu. Falou. É céfalo caudal. Beleza. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Próximo a fala, a correção aí. Vamos lá. Quem vai? Pode ser, Ana? Priscila? Pode. Eu não sei se ficou muito bom, não, que eu não estou muito legal hoje. Estou passando mal cedo. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Paciente FR, 70 anos, internado para realizar procedimento cirúrgico cardíaco. Colocação de marca-passo. Paciente está nervoso, porém, após explicá-lo o procedimento e tirar suas dúvidas, ficou calmo. Sinais vitais em PA 130/80, BPM em 83, saturando 87, temperatura de 36,7, pesando 65 quilos. Foi colhido sangue e EAS, né, para fazer os exames. Paciente colocado no soro e preparado para a cirurgia. Foi retirado suas próteses dentárias e seus adornos e entregue ao seu acompanhante. Eu botei assim. E os parâmetros vitais? Não é esse? É de saturação, de vitais, GA e batimento cardíaco? Desculpa, falhou. É que está falhando um pouco a tua internet. Você falou mais no início, tá. né? Eu só... Isso. Priscila? Quer que repita? Repete lá, por favor, essa parte dos parâmetros vitais. Sinais vitais em PA 130/80, batimentos cardíacos, né, BPM 83, saturando 87, que eu não sei se é o normal, e eu esqueci, e temperatura de 36,7, pesando 65 quilos. Foi colhido sangue e EAS. Ótimo. Tá legal. Então, dentro da assistência de enfermagem, a avaliação dos sinais vitais, né, que você considerou a aferição do peso, né? Mas aí o peso é aquilo que eu te falei, não tem balança lá na hora, vai ter que ser através de informação que ele vai te passar, né? Entendi. Aí bota o quê? Seria melhor você tirar. 65 quilos? Seria melhor você tirar e colocar preenchimento do formulário de atendimento, preenchimento do formulário de admissão. Primeira parte, preenchimento do formulário de admissão. Aí depois você vem avaliação dos sinais vitais, instalação de soro, acesso, instalação de soro, tá? Tá. Preenche formulário de admissão, é isso? Formulário de admissão. Sim. Tá ok? Tudo bem? Ok, obrigado. Nada. Próximo. Próximo, eu vou escolher, hein? Roleta russa, hein? Vou escolher, hein? Pá. Eu, Ana. Eu, Rose.
Fala. O meu ficou pequeno, eu acho, professora. Eu coloquei assim, paciente, né, DCR, né, foi admitido na unidade às 10 horas da manhã, lúcido, deambulando e orientado, acompanhado da esposa, com os seguintes pertences: aliança, celular e colar, e retirado e colocado em uma sacolinha. Encontra-se sem queixas, com roupa para cirurgia, a pele íntegra e sem alergia a medicamentos. Foi feita a higienização do paciente e foi feita a verificação dos sinais vitais: 37 de temperatura, altura 1,75 m, a pressão arterial 130 por 80, frequência cardíaca 72 batimentos por minuto, foi feito o HGT 89 mgdl, né? Está com catéter venoso em membro superior esquerdo, no dorso do antebraço. Foi feito o exame de risco cirúrgico para o preparo do paciente, que foi orientado como seria o procedimento e a cirurgia, encaminhado para a internação. Ai, professora, foi encaminhado para a internação da cirurgia, né? Só. Para a cirurgia, e foi encaminhado para a internação. Acabou. Da cirurgia. Internação da cirurgia cardíaca. Do pré-operatório cardíaco. Bota assim, do pré-operatório cardíaco. Tá. Tá bom, vou corrigir aqui. Tá. Ok. Vamos lá, quero mais um voluntário, uma voluntária, né? Agora só voluntárias, não tem mais rapazes aí, só o Vinícius. Ana, eu vou falar porque é melhor errar agora do que errar lá na frente, que não pode, né? Eu fiz uma mistureba danada aqui. Olha, nesse momento, não tem que ter medo e nem vergonha. É justamente isso. Se errar, a gente corrige. Tá? Isso. É que eu queria botar muita coisa, mas aí no final eu me embolei, mas a hora de errar é agora, então, para poder corrigir e aprender. Isso, né? Aí. Eu coloquei assim, admissão. Botei o nome do senhor, né? Botei Arthur, 73 anos, deu entrada nesta unidade hospitalar para a realização de cirurgia cardíaca. Foi esclarecido dúvidas diante do procedimento, prontuário, exames laboratoriais e raio-x normais, foi preparada a região operatória, verificados sinais vitais normais, higiene oral e corporal normais. Só que aqui que eu fiquei com dúvida, eu botei assim, colocação do IV, né, que é o acesso intravenoso, mas não, o certo seria a colocação do catéter venoso. Eu fiquei em dúvida. Aí eu botei... venoso ou intravenoso. Isso. Jejum operatório de 24 horas, esvaziamento vesical. Prótese, utilizava próteses que foram entregues ao acompanhante. Vestimenta adequada, paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico. Eu fiz uma mistureba danada, mas depois eu vou acertando. Vai se organizando. Isso. E na próxima aula, qualquer coisa, você tira dúvida comigo. Isso, tá bom. Porque aí você vai ter mais tempo para pensar e reelaborar o que você escreveu. Isso eu vou refazer de novo. Tá? Professora, pode ser eu agora? Pode. Ana Paula. Pode. Por sinal, gente, pessoal, calma. Agora é a Ana Paula, tá? Muita confusão, todo mundo querendo ao mesmo tempo apresentar. Vai lá, Ana Paula, é sua vez. Eu fiz aqui, mas dos outros não tenho muita certeza, não. Você falou da colega, eu botei aqui preenchimento do formulário de admissão, mas eu não tinha colocado. Botei aqui, paciente, seu Sérgio Lopes, idade 68 anos, sexo masculino, casado, deambulante, ele tem 3 filhos, reside com a esposa, tipo de cirurgia cardíaca,
colocação da válvula mitral, comorbidade, hipertenso, cirurgias anteriores, retirada de pedra nos rins e vesícula. Apresentou os exames pedidos para a internação, pedidos pelo médico. Foi aferida sua pressão, 19 por 19, eu não sei direito como falar, botei 19 O que você botou? Fala aí. Botei 190 por 9, né? 190 por 90, então. Isso, por 90. Os valores de pressão são sempre dezena ou centena, nunca unitário. A gente sempre fala em dezena ou centena, tá? Tá. Tirado sangue para coagulação, foi o único que ele não apresentou. Foi feita tricotomia, paciente já tinha feito a depilação torácica, feita fora do hospital. Verificados sinais vitais, pressão, respiração ofegante por nervosismo. Ausculta seus batimentos dentro dos padrões para a cirurgia, sua temperatura 35,5, pesando 80 quilos, está sendo preparado para a cirurgia às 14 horas. Tem assim. Não fiquei meio assim, na dúvida. Muito. Não, tá bom, assim, tá dentro do contexto. Mas faltando muita coisa ainda. Ser mais técnica. Usar mais Sim. termos técnicos, tá? Mas isso a gente vai moldando aí, tá? Eu vou dando bastante exercício para vocês vão fazendo, a gente vai chegar lá. Porque os termos técnicos, assim, a gente ainda não conhece direito, eu não tô assim... Vai buscando, vai pesquisando, vai estudando, tá? Uhum. Quando tiver aula de português, você já tem aula de português? A gente teve no primeiro período, não sei se vai ter agora no segundo. Não vai ter. O negócio é ir buscando os termos técnicos. Procura na internet termos técnicos e vai lendo. Aí põe assim, termos técnicos mais usados no exame físico, aí também vai buscando, tá? Tá bem. Não sei se você prestou atenção quando eu falei que tem o caso clínico 2, que é o exercício que está junto com isso que eu passei para vocês. Eu disponibilizei no grupo. Vocês vão fazer em casa durante esse período e vão trazer na próxima aula para apresentar. Também é um caso clínico a desenvolver, tá? Mas ele é diferente desse que foi colocado aí para vocês. Sistema carro. Aí vai ter que pesquisar bastante, vocês vão ter tempo para fazer. Tá bem. Obrigada. Próximo, tem mais alguém? Tem eu, mas eu não sei se eu fiz certo. Porque pelo que eu tô escutando dos outros, acho que o meu tá meio vazio. Fala aí. Mas meu paciente é o João. Ele não tinha dúvidas, porque não é a primeira cirurgia dele, já é a segunda, então ele estava bem tranquilo. A pressão arterial dele é 140 por 90, o pulso dele está 90 BPM, ele está eupneico, afebril e o peso dele é 77. Os exames pedidos pelo médico foi um hemograma completo e um ecocardiograma e outros relatórios de exames de imagem. Só isso que eu coloquei. Ficou fraco. Ficou fraco. Mas aí você também vai revendo, tá? Para poder dar uma preenchida aí pelo que os seus colegas apresentaram, você já tem uma ideia como é que é. Tá? Então você faz aí, tá bom? Aí na próxima aula você também me traz aqui para a gente corrigir. Tá bom? Mais alguém? Tá bom, obrigada. Mais alguém? Não? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, aguardando vocês todos com os exercícios na próxima aula, ok? Tudo vale nota, não esqueçam disso. Ok. Um beijo, então. Boa noite a todos, tá? Beijo. Boa noite. Boa noite. Beijo, obrigada.